trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham, eventualmente, novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. É muito importante ressaltar o excelente trabalho, a rapidez decisória do ministro Alexandre de Moraes, que, ao receber a delação premiada ou a colaboração premiada de Rony Lessa, imediatamente depois de determinar ao seu juiz auxiliar que consultasse este suspeito, se confirmava ou não o depoimento feito na colaboração premiada, em poucos dias ele homologou esta colaboração premiada, que permitiu que a Polícia Federal concluísse o seu relatório e apresentasse as diligências que esperava fossem determinadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ressalto também o excelente e proficiente trabalho do Ministério Público Federal, chefiado pelo procurador Dr. Paulo Gonet, que também exarou a sua manifestação no processo em pouquíssimos dias, e a Polícia Federal, de forma organizadíssima e muito eficiente, executou todas as medidas solicitadas e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente? Elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que estão
que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas, a entregarem seus respectivos passaportes. Estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados. E os policiais suspeitos de envolvimento tiveram determinada a suspensão do exercício das respectivas funções públicas e também a suspensão da posse e do porte de armas. O que é que está acontecendo neste momento? Os presos estão no Rio de Janeiro, já foram submetidos no próprio Galeão, e ainda resta um que ainda não foi, ao exame no Instituto Médico Legal para a verificação de suas condições de saúde e condições físicas e eventualmente até mentais. Eles deverão chegar aqui em Brasília, num avião da Polícia Federal, por volta das 16h30. É possível que esse horário seja antecipado e serão direcionados para o Presídio Federal de Brasília, onde se encontrarão à disposição da Justiça, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já liberou o sigilo dessas investigações. As senhoras e os senhores têm, simultaneamente comigo, acesso a todos esses documentos na íntegra. Era o que me cumpria informar neste momento. Acho que são informações relevantes, representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapem, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Muito obrigado, me coloco à disposição de algumas perguntas de caráter genérico. O doutor Andrei, que chama aqui para o meu lado também, poderá responder algumas questões mais específicas do inquérito, que, como disse, tem mais de 500 páginas, o conjunto de documentos que acabamos de rapidamente analisar. Boa tarde, colegas. Abriremos para 5 perguntas, iniciando com o Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde aos colegas. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Andrei, se for possível. Doutor, falando dos mandantes, eu gostaria de saber se para a PF isso já é uma questão resolvida. São os irmãos Brazão os mandantes ou há possibilidade de ter outros mandantes? E eu gostaria de entender qual foi a motivação e o papel do delegado Rivaldo para atrapalhar as investigações. Se o senhor puder trazer detalhes disso também, acho que seria importante. Ok. Boa tarde a todos. São, acho que, 3 perguntas, né? A primeira em relação à investigação e aos mandantes. Nós entendemos, e aqui eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a nossa equipe do Rio de Janeiro, que fez um trabalho de excelência, com toda a dificuldade, né, do lapso temporal entre o ocorrido e o relatório final.
assim como agradecer o apoio que o ministro Lewandowski tem dado para todo o nosso time nesse trabalho. De fato, a nossa conclusão é essa. Esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito, encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta era em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, e isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório, mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia, para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito.